Olá, Bauru, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 18 de maio. Valeu demais aí a audiência. Obrigado para você que está assistindo aí a programação da TVC Bauru. Começando agora o programa Bauru Fala, aqui pela TVC Bauru, NET Canal 13. Lembrando que o nosso programa também é transmitido simultaneamente pelo Facebook da TVC, TVC Bauru, e também no nosso site, tvcbauru.com.br. Você pode assistir através do seu tablet, através do seu computador, do seu celular, onde e quando você quiser. Lembrando que você tem que ter internet, né? Ou aqui pelo canal 13, né? É muito importante isso. Lógico. Hoje eu estou recebendo a vereadora Yasmin Nascimento. Muito boa noite, Yasmin. Boa noite, Carlos. Boa noite, Deliane. Muito obrigada por me convidarem. É uma honra poder estar aqui. E também do meu lado, a já conhecida, né? Faltou essa segunda-feira aqui, Deliane Leme, do programa TVC Esporte Mais. Boa noite, Deliane. Você não veio na segunda, mas veio na quinta. Tá vendo, Rogério? É porque aqui funciona assim. A gente, quando perde um dia de trabalho, tem que repor. Não é fácil aqui não. Tem aí. moleza aqui não. Não tem moleza. Mas boa noite para todo mundo aí de casa. Boa noite, vereadora. Boa noite, Carlos. Vamos fazer um programa bacana hoje. Não vamos falar muito de esporte, né? Podemos falar também, né? Toda segunda eu falo, hoje nós vamos falar muito de esporte, hoje nós não vamos falar muito de esporte. Mas é um prazer estar aqui. Bom, e lembrando, se você quiser participar do programa, na parte de comentários do Facebook, você pode escrever lá o seu comentário para a gente ler aqui. As duas apresentadoras estão aqui, as duas convidadas estão aqui para você interagir junto com a gente, tá? Queria desde já te mandar um abraço para todo mundo que está aí acompanhando o programa e fica à vontade junto com a gente. Yasmin, eu queria saber um pouco da sua história. Eu sempre faço isso com todos os convidados aqui da TVC, até para as pessoas e para mim também, né? Sim. Para eu poder conhecer um pouco mais da sua trajetória, que te levou nesse ponto que você está hoje. Eu sei que você é pastora. Sim. E agora está se enveredando pelo campo político também. Então eu queria saber um pouco dessa história, né? Da sua história, você é bacharel de Direito também, né? Sim. Como é que foi essa vinda da Yasmin, essa construção da Yasmin? 26 anos, Yasmin? 26 anos. 26 anos. Uma caminhada já. Como é que foi essa sua trajetória, tanto no mundo eclesiástico, como também agora na área pública? Os dois estão no seu DNA, né, cara? Os dois estão no meu DNA. Mas como foi isso incorporado na sua vida? Eu digo que eu sou a filha que seguiu realmente os passos do pai, né? Eu nasci em Bauru, né? Sou bauruense e cresci já dentro da igreja. Os meus pais, meu pai, pastor Celso, minha mãe, pastora Eva, minha tia também pastora, meu tio pastor, a família inteira pastor. Eu falo que tinha um papagaio que até ele pregava, até ele era pastor, né? Minha avó também foi pastora, Dona Rosalina, desde criança, nasci do berço cristão. E fui crescendo, né, trabalhando na igreja, mas vendo as dificuldades, né, que é ser pastor, cuidar das almas, cuidar de pessoas e tudo mais, tentei fugir, né? Foi aí que eu fui para a área do direito, e aí meu sonho, prestar concurso, ser juíza, ou promotora, ou delegada, aquele sonho, mas não teve como. Tentei fugir, mas Deus foi lá, me pegou, e para mim, eu falo que foi a melhor coisa que me aconteceu de ter atendido esse chamado de Deus para minha vida, né? Comecei a ser pastora, esse ano faz 4 anos que eu me tornei pastora, ali da IEQ Redentor, próximo ao Panelão, já estou fazendo já o convite, viu? Vocês estão convidados, né? Igreja do Evangelho Quadrangular do Redentor, aproveita, e assumi a igreja com poucas pessoas, né? Meu pai transicionou, passou para mim. Só antes da gente falar do projeto, eu queria saber o momento, né? Sim. Porque assim, quando eu vejo um testemunho, sim, e o cara era traficante, o cara era sei lá, tinha uma vida torta, e aí algo aconteceu que transformou aquela vida, e a partir daquele momento ficou muito claro para aquela pessoa esse momento de divisão de águas, né? Sim. Agora você nasceu no berço evangélico. Exatamente. Você segue essa... Já que você quer que eu me aprofunde, irei me aprofundar. Porque parece... Eu também sou nascido em berço evangélico. Sim. Aquilo se torna uma coisa
rotineira do nosso cotidiano. Sim, né? exatamente. Perigoso, Era a né, última, assim? olha, ser pastora era a última coisa que eu pensava em ser, realmente. Eu fugi, fui fazer faculdade, entrei na faculdade, dei uma boa esfriada quanto ao cristianismo na minha vida. Realmente eu conheci o lado mundano, né, da coisa e eu entrei até em depressão, tive depressão, aquelas crises que a juventude tem, né? Mas realmente eu sei que eu fui selada. E aí eu fui participar de um encontro com Deus que teve, né? Eu tentava fugir. Não, filha, vai. Os meus pais, graças a Deus, nunca me forçaram a nada. Sempre me ensinaram o caminho, mas me deixaram livre para seguir. E aí eu fui nesse encontro com Deus. E realmente eu me encontrei com Deus, como eu tive uma experiência sobrenatural, assim, de impactar mesmo meu coração. E eu ouvi Deus falar, olha, você tentou fugir, mas eu preciso de você. Eu preciso que você seja, sim, uma ganhadora de almas, uma cuidadora de vidas, uma formadora de opinião, né? E aí eu senti mesmo um choque no meu coração. Falei, então, Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos e seja o que o Senhor quiser. E aí eu me lembro que eu voltei para casa depois daqueles 3 dias e eu abracei meus pais e eu falei, olha, o que eu queria ser, a última coisa que eu queria ser na minha vida, eu acho que é a primeira coisa que eu quero ser. Que legal. É a primeira coisa que eu quero ser e foi assim, de Deus mesmo, uma experiência sobrenatural. E aí eu fui fazer o ITQ, né, estudar e tudo mais. Aí fui na convenção com os meus pais e vi aquele mar de pastores e o coração, né, pegando fogo. Eu falei, ai meu Deus, só pode ser coisa do Senhor. E foi. Aí eu voltei para Bauru e Deus me deu um projeto chamado Filhos da Honra, que trabalha nesse resgate de vidas universitários. Eu fui atrás dos meus amigos que estavam perdidos. Você já tinha terminado a faculdade? Já tinha concluído a faculdade. Não, eu estava concluída a faculdade, estava no 5º ano de Direito, na IT. E aí eu comecei dentro da minha casa, na garagem de casa, a fazer uma reunião que a gente chama de célula, né? E geralmente célula é 10, 15, 20 pessoas no máximo. Teve um dia que meu pai chegou, não tinha lugar nem para ele estacionar. Ele falou, o que tá acontecendo aqui? Tá tendo festa? Eu falei, não, pai, o povo começou a chegar, um começou a chamar o outro, tinha umas 80 pessoas na garagem da minha casa. Aí Deus cutucou meu pai e falou, não, essa menina aí, tá chegando a hora dela pastorear. E aí ele me pegou assim numa reunião ministerial de surpresa, falou, ó, eu não vou dormir enquanto eu não fizer isso. Filha, vem aqui, hoje você vai assumir a igreja e tal. Foi, não foi, né, tão assim, né, tão lindo assim, foi chocante. Aí eu falei, eis-me aqui, né, e disse que quando a gente fala eis-me aqui, tem que seguir. Passa aquele momento na cabeça, você vai ter pessoas dependendo de mim? Passa. O que eu vou falar para a pessoa? Porque... Vai ter um casal que está querendo se separar aí, e eu, ainda mulher, nova, solteira, aconselhar. Veio tudo isso na minha cabeça, né? Uma mãe que queria doutrinar o seu filho e talvez não está conseguindo doutrinar. Pastora, dá um jeito no meu filho, porque é assim, né? E aí a gente tem que... O pastor acaba sendo um psicólogo da família. Sim, né? É um psicólogo da família, é um conciliador da família. Isso para resumir, né? Porque a gente sabe que é muito mais, né? Sim. E essa causa um certo estranhamento no começo, um medo de lidar com isso. Como é que você foi aprendendo ou foi assim... Seu pai colocou, não, vai, Deus abençoe. Olha, vai com Deus. Hoje ele confessa que ele e minha mãe, né? Que eles ficaram muito aflitos, mas quando eles viram a desenvoltura, porque de repente, né, o sobrenatural e o Espírito Santo, que eu digo que é o mestre dos mestres, ele foi me dando uma desenvoltura
na pregação, nos atendimentos, nos aconselhamentos, nesse trabalho chamado Filhos da Honra, que foi gerando jovens e jovens e jovens e jovens e adolescentes voltando para casa, se reconciliando com os pais, deixando uma vida de perdição, e os testemunhos vindo, né? E aí eu falo que é os testemunhos que nos dão gás para continuar. Então, foi desenvolvendo, meus pais ficaram com medo, sempre ali, né, acompanhando, mas não interferiram. Realmente deixaram eu desenvolver o trabalho. Hoje não é o meu dia de fazer pergunta, né? Pode fazer, eu quero responder. Agora não é de esporte, não é meu dia de perguntar, mas quantas pessoas, quantos jovens hoje fazem parte dos Filhos da Honra? Olha, o último censo que nós fizemos, nós chegamos já a 2.000 jovens na região, né? Na região de Bauru mesmo, nós falamos região 537, que é a região da Quadrangular. Nós chegamos a 2.000 jovens e nós fazemos, né? Durante 4 anos eu mandei o retiro. E é muito legal você... Toda essa galera? Toda essa galera. 2.000 pessoas? Aí, um mega retiro? É um mega retiro, né? Tem os que dormem e tem os que já estão trabalhando, porque são 4 anos trabalhando, então uns já são maior de idade, já trabalham, então os adolescentes dormem no recinto, no local e os maiores vão durante os cultos. Na região de Bauru. Só Bauru. E aí foi assim, de Deus mesmo, que eu mesma fiquei impressionada, né? Da próxima vez eu trago fotos, que a gente puder passar, né? Que eu acho muito legal a gente mostrar com umas fotos. E aí eu ouvi que eu tinha nascido. Aí eu falei, eu me encontrei, agora eu sei por que eu nasci. Né? Era isso. Um dia a gente tava frio, mais frio. O direito me ajuda muito. Me deu uma maturidade de lidar com as pessoas muito grande. Eu acredito que todo cidadão tinha que fazer direito. Porque a nossa mente, assim, ela é uma... Todo mundo, você tem que fazer direito. Faça direito, em todos os sentidos. É isso, né? O dia que eu puder mostrar as fotos aí. E aí foi quando... eu tava falando de um dia que a gente se reuniu 200 jovens na Avenida Getúlio Vargas, tava frio. E o trabalho foi a luz que resplandece, que nós que somos cristãos temos que brilhar a luz de Cristo. Então pegamos lampadinhas pequenas e atravessamos a Getúlio Vargas, né? Fizemos aquela caminhada e a gente parava na frente dos barzinhos e começava a gritar, né? Jesus ama você! Jesus ama você, o povo! Que esse bando de louco! Mas foi assim uma das experiências assim bem legais que a gente teve. O seu ministério hoje é mais o jovem? Não, a igreja tem... Hoje eu estou pastoreando a igreja, né, no Redentor, tem senhoras, tem famílias, porque olha o interessante, você ganha o jovem, e o jovem bem ganho, bem cuidado, ele ganha a família, porque ele começa a ser diferente dentro de casa, ele começa, né, exercer os princípios cristãos que a gente fala, de honrar o pai, honrar a mãe, honrar as lideranças, o professor. Tudo diferente, exatamente. É muito fácil de identificar. A gente vem na contramão mesmo, porque a gente vê que a maré que vem vir, né, é de filho xingando o pai, filho batendo no pai, na mãe, né, uma falta de respeito, eles não querem estudar, não querem trabalhar. E eu bato de frente que tem que honrar o pai, honrar a mãe, estudar, trabalhar. Mas você tem que bater de frente, você tem que dar um bom testemunho, você tem que ser exemplo. Então, assim, eu vejo que tudo que Deus fez na minha vida fosse para que eu fosse uma referência e fizesse aí na vida dos jovens. Deliane Leme, que é apresentadora do programa TVC Esporte Mais, que você pode conferir toda segunda-feira, a partir de quase toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira, às 22 horas. Ela vem, né? 22 horas aqui. Como falando... assim? Eu não podia perder a oportunidade, né? Falando do esporte local, nós temos aqui o vôlei Bauru, o basquete, né, que está numa fase sensacional, graças a Deus. Parabéns, basquete! Que bacana, né? Como é que está essa experiência
Nós começamos no final de dezembro, né? Novembro. Novembro? Foi na Faz tudo isso última já? segunda-feira de novembro. E nós viemos nesse trabalho, como é que tá esse trabalho? O que você está achando? Esse trabalho é muito gratificante, porque é um projeto que já existia há muitos anos na minha vida. Eu sempre tive vontade de falar de esporte. Nunca imaginei que eu iria falar na frente de uma câmera, né? Aquela assim, TV não estava nos meus planos, mas o esporte estava, sempre esteve. Acabou que a vida foi seguindo, eu terminei a faculdade, fui rumando para outras áreas, né? E quando veio a proposta de fazer o projeto, né? Na verdade foi uma indicação de uma amiga, e eu acabei vindo para cá e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas no começo, o Carlos estava aqui com a gente, né? Os primeiros programas. Continua. Mas assim, no primeiro programa, eu cheguei assim, vamos ligar a câmera. Eu falei, nossa. Ligou a câmera, boa noite. Tava mais gelada do que defunto no ML. Eu tremia. Foi assim, uma coisa... A câmera, ela intimida. E eu travei. Aí falei, boa noite, Carlos. Ele começou a falar do jeito que ele sempre fala, né? Pelos cotovelos, né? Boa noite pra você que tá em casa e tal. Eu falei, é assim que eu tenho que fazer. Carlos tá de parabéns. Pois é, mas aí a coisa foi seguindo, foi fluindo, né? Foi bacana também, uma das coisas que eu achei muito bacana quando nós começamos a montar o projeto, do fato de ter uma mulher apresentando e quebrando paradigmas, né? Depois nós vamos falar de outros paradigmas que nós temos na sociedade, mas isso foi muito bacana, né? Quando eu estava discutindo com o Marquinho, e o Marquinho falou assim, tem uma moça assim que gosta de esporte e tal, jornalista e tal, o que você acha? Eu falei, excelente. Porque é importante esse negócio, né? Que mulher não pode falar de futebol, ou se fala, não sabe para que lado tá correndo. Tá falando, né? E hoje a sociedade está deixando isso para trás, né? Tá. E é muito bacana isso, né? De ter uma mulher apresentando um programa de esporte, poucas, né? Infelizmente, mas estamos mudando essa concepção, essa cultura machista. Quando eu comecei a trabalhar com o programa, né, o TVC Esporte Mais, eu falo que eu comecei a me envolver mais, porque eu sempre gostei. Então eu sempre ia assistir o jogo do Vôlei Bauru, o jogo do Bauru Basquete, eu sempre estava lá na quadra. Mas assim, estava lá, mas não me envolvia tanto, né? Gostava de ouvir, de ler as notícias. A partir do momento que eu comecei a apresentar o programa, você já começa, a ter um meio ali que vai te conhecendo, né? Então tem alguém que assiste o programa, é lá do programa e tal. Então você começa a ser vista por outros olhos, né? Com outros olhos, e a ver também com outros olhos. Eu acho que até a Yasmin passa um pouquinho disso, né? No universo dela também. A partir do momento que você está inserida ali naquele universo, a sensação é totalmente outra. Realmente, tem pouquíssimas mulheres na área esportiva hoje. E a gente sofre muito esse bullying, né? De que mulher não entende de futebol, de que mulher... eu sofro. Eu sofro com a zoeira também, né? Sofro com aquela zoeira também, aquela coisa, né? Mas que time você torce? Você torce pro São Paulo e vem falar que entende de futebol? Ela é São Paulina e eu sou corintiana, eu tenho minha culpa. São Paulina também. Mais uma São Paulina, eu sou obrigado a falar do São Paulo. Puxa, mas tem aquela... Não, mas você torce pra que time? É São Paulo. Mas você vem falar que você entende de futebol e torce pro São Paulo, aí vira aquela zoeira, aquela bagunça. Mas é um universo muito gostoso. O esporte é uma área muito dinâmica, ao mesmo tempo que tá tudo bem, de repente já não tá. A gente teve um exemplo disso do Bauru Basquete nesses dias, né? Sim, veio, tava ganhando tudo, foi o primeiro classificado e tal, de repente perdeu 2 jogos. Ai meu Deus, e agora? Não pode perder mais. Aí ganhou, agora vai ganhar os próximos 2, eu tenho certeza. E assim, e a gente fica nessa, sabe, uma hora tá ganhando, outra hora tá perdendo. Ultimamente meu time vem perdendo um pouco mais do que ganhando. Oremos pelo São Paulo. Mas a gente não pode perder a esperança, lógico, né? que Tem não. que torcedor é isso. Quem está assistindo aqui? A Silvana Aparecida Leme, de minha tia. Oi, Silvana. Queria mandar um abraço também por Josafá Santos, o Clóvis Roberto Almeida, a Vera Lúcia Mota, um beijo, Vera.
a Elisa Rossler. Oi, Elisa! A minha mãe não perde. Valeu, mas eu não tiver audiência da minha mãe. Elisa é minha filha lá da igreja. Um grande abraço. Estamos aqui com essa pastora aqui, viu? Que bacana. Yasmin, agora vamos para a parte política, né? Vamos lá. Então, a parte de pastor é muito gostoso, parece que é um descobrimento seu com Deus. Sim. Que levou esse caminho. E a parte política? Que momento, né? Apesar de que a ação de pastor, ou mesmo é uma ação política, nós vamos falar agora da política partidária, né? Sim. Quando você pensou a respeito da política partidária? Mas eu quero fazer parte desse negócio aí, meu pai está bastante... Quando meu pai se tornou deputado, né, e começou então, a exercer... Agora você pensou na questão da política partidária agora recentemente? Recentemente, né, há 2 anos atrás eu acompanhei ele, né, muitas vezes eu viajei com ele, estive na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, para quem não sabe, meu pai é o deputado Celso Nascimento. Isso. Esqueci de falar. Deputado Celso Nascimento. Um grande abraço para o Bauruense. Bauruense, nosso deputado representante aqui na Assembleia do Governo do Estado de São Paulo, né? E eu comecei a acompanhar e ver a desenvoltura dele, ver também o partido que nós fazemos parte, né, que é o Partido Social Cristão, onde nós podemos defender os princípios que nós já acreditamos, né? E aí a desenvoltura dele, os projetos, né? Ele já tem duas leis, né, que foram aprovadas aí pela casa, leis benéficas demais, uma que isenta, né, cobrar a sobretaxa dos deficientes nas escolas, né, que era cobrado uma taxa a mais para quem tem alguma síndrome, né? Quem tinha um filho especial. E aí não pode mais, ele fez essa lei aí, não pode mais. E outra dos conselhos, né, antidrogas nas escolas, que é muito importante, o que a gente vê, a juventude hoje tendo acesso à droga, e a droga está em todas as classes, a droga se tornou uma pandemia, e aí ele criou essa lei aí para que tenha os conselhos antidrogas dentro das escolas, né, onde vem aí cartilhas como usar o crack, como, né, onde indiretamente querem colocar dentro das escolas pode, libera e tudo mais, não. Eu acredito que se liberar a droga é muito mais difícil resgatar a pessoa. Pessoas que hoje não têm acesso porque a lei não permite, terão. Então, assim, essa lei também foi aprovada. E isso foi me despertando, né? Peraí, dá para se envolver sim com a política, dá para sim ser íntegro dentro da política. Foi quando Pai, de novo. Foi, na verdade, quando chegou a época de escolher os candidatos... Você já participava disso? Eu já era filiada, eu estava na frente jovem do PSC, o presidente já estava envolvida já. E aí começaram a falar pra ele, olha, eu acho que é sua filha, eu acho que é sua filha, eu acho que é sua filha. E ele ficou meio assim, né, meu Deus, será que o senhor tem mais essa, né? Ele não, aí conversou muito comigo, pôs os meus pés no chão e falou, vai achando que é meio maravilha, vai achando que é a igreja que todo mundo... Não, é a nossa cara lá, a gente é para-choque, é tudo. E aí eu falei, não, eu quero, pai. Eu quero, já que se pode ser eu quero. E aí eu entrei acreditando, confiante. E aí nós conseguimos ganhar aí. Agradeço, né, a todos vocês, 2.938 votos, você que acreditou. Estou trabalhando bastante para honrar cada voto. E foi isso, acabei entrando aí nessa vertente aí. Vamos lá, Solange Silva também, boa noite, beijo, boa noite, Solange. Boa noite, Solange. Ila Cris Melo também participando aqui. Minha irmã, beijo, mana, de coração. Que bacana. Ô Yasmin, nesses 5 meses, né, que nós estamos aí. 5 meses. O que você sentiu, né? Porque uma coisa é participar e outra ser efetivamente estar ali sendo cobrada e principalmente, né, convivendo ali com os pares, né?
com outras cabeças, Sim, com 17 outros cabeças valores, pensantes. enfim. Esses 5 meses, como está sendo aqui na Câmara de Bauru? Olha, de início, nós estamos caminhando juntos, né? Já tem algumas divergências, porque cada um tem um pensamento diferente, tem as suas convicções, os seus princípios, seus ideais, mas nós estamos procurando trabalhar juntos, né? Tendo em vista o quadro nacional. Não podemos só falar do nosso município, da situação, né, de Bauru, mas do quadro nacional. Hoje nós vamos ver um republicano, né? Está afetando a República inteira. Está Né? afetando todas as áreas, todas as esferas. Preocupante. É muito preocupante. Então, assim, a gente tem dialogado bastante, conversado bastante, né? Porque cada entrave que dá é algo que acaba levando aí um tempo a mais, coisas que eram para ser decididas, aí demora muito tempo e aí vai atrasando. Esse princípio de governo, a Câmara tá andando bem. Agora eu não sei, né? Temos aí mais 4 anos onde... É que o pessoal quer levar a política como torcida de futebol, não é? Temos gente sofrendo, nós estamos com 14 milhões de pessoas aí desempregadas, as pessoas estão passando necessidade dentro das suas casas. Nós estamos com problema de saúde, também em todos os lugares, uns estados piores do que os outros. Então, nós estamos com um problema... Dá vontade de chorar. Peraí, né? qual área não temos problema? Né? E não é uma questão de torcida, eu não torço para A, B. Exatamente. Nossa, eu torço para uma solução, que venha uma solução, hoje, né, que a gente consiga... Hoje nós somos vereadores da cidade, de todos os munícipes, nós devemos prestar conta para todos os munícipes. Realmente não dá para ser partidário, falar, eu vou só olhar o meu lado aqui, eu vou fazer só o meu lado. Não, é momento realmente da gente se unir e falar, isso é bom para a cidade? Então, sim. Isso não é bom? Não. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco. Você pode participar aqui pelo Facebook, entra nos comentários ali do Facebook, escreve lá o seu comentário, sua pergunta, e a gente vai participar aqui do programa. Valeu, daqui a pouco a gente está de volta.